Eu sempre quis conseguir visualizar essas cenas que eu comecei o vídeo mostrando dessa obra aqui. Por mais que a gente projete, faça os 3Ds e consiga entrar dentro do espaço, a gente só tem a exata dimensão, a real dimensão das formas que as coisas estão tendo quando construídas. E agora que a obra está nessa etapa em que as coisas estão meio tampadas, o piso também, lona por todo lado, porque a gente está na última demão de pintura, agora sim eu consigo entender a proporção das coisas, assim, sabe? E eu tô muito feliz com o resultado que a gente vai obter dessa obra aqui. Caso você não seja inscrito no canal, seja muito bem-vindo. Meu nome é Clara Narras, eu sou arquiteta, e esse é o meu primeiro ambiente na Casa Cor São Paulo. Eu nunca participei da Casa Cor antes, é a primeira vez. E esse é um momento muito especial na vida de qualquer arquiteto, na minha, obviamente, não seria diferente. É um momento em que a gente pode efetivamente mostrar o nosso trabalho para outras pessoas, para além do mundo virtual também, né? A gente está aqui mostrando fisicamente, as pessoas vão poder entrar nos espaços, entender as texturas, as formas, os desenhos que a gente propõe para cada um dos elementos arquitetônicos aqui propostos. Então eu estou muito feliz de poder estar fazendo parte desse elenco. A Casa Cor São Paulo sempre foi um momento de pesquisa para mim, eu sempre estive presente nas edições como visitante, vendo os trabalhos de arquitetos que eu admiro tanto, e agora estar aqui podendo mostrar um pouquinho nossa intimidade do nosso trabalho para vocês é uma coisa extremamente feliz, assim, para mim. Esse vídeo, obviamente, só vai ao ar quando a Casa Cor estiver funcionando, mas hoje, por curiosidade e coisas do destino, é domingo de Dia das Mães. E esse ambiente, se vocês já viram os nossos outros vídeos sobre ele, eu já fiz uma playlist Casa Cor São Paulo 2026 e a gente consegue, por lá, ter acesso às plantas, aos 3Ds, às especificações de materiais, mobiliários e tudo mais. Se você já assistiu esses vídeos, você já sabe que esse é um ambiente que eu fiz pensando nas minhas referências da minha primeira infância. Eu fui criada pela minha mãe, né, uma mulher que foi pianista, que foi artista e que me colocou desde muito cedo dentro de um universo de liberdade criativa, e esse é um ambiente em homenagem a ela. Como eu disse, coincidentemente, hoje é domingo, Dia das Mães, a minha mãe não tá mais nesse plano, mas de alguma maneira passar por um Dia das Mães depois de muitos anos que ela já se foi, dentro desse espaço que foi pensado também para ela, né, majoritariamente para ela, é muito emocionante. A gente tá num dia friozinho, tá chovendo, o parque tá lindo, com esses troncos, assim, né, no meu ambiente as janelas dão pra uns troncos de árvore, assim. Muito difícil não se emocionar. Mas é isso, eu queria mostrar o processo pra vocês, como eu faço com tudo. No ambiente da Casa Cor não seria diferente, então agora a gente vai ver a obra em andamento do Estúdio Semibreve. Esse nome que eu dei porque semibreve é a nota rítmica da música de mais longa duração. Então isso aqui é sobre legado, é sobre história, é sobre deixar uma marca em alguém, e esse alguém vai trilhando uma vida que foi você quem mudou os caminhos, assim. E esse é o sentimento que eu tenho para com a minha mãe. Vamos lá conhecer o Estúdio Semibreve. Nem falei, né? Acho que é a primeira vez que vocês me veem de capacete aqui no canal. Existem regras muito restritivas aqui na Casa Cor, por uma questão óbvia de segurança, né? Muita gente passando pelos ambientes, trabalhando e tudo mais. Então a gente só pode entrar aqui com os devidos EPIs. Então eu tô de capacete, de crachá para identificação e de bota, tá? Porque a gente só pode entrar numa obra dessa dimensão devidamente seguras. E a organização da Casa Cor é impecável e todo mundo que está trabalhando na obra está devidamente protegido. Agora sim, vamos lá. Bom, antes de fazer o tour total pelo espaço, mostrando todos os detalhes e tudo mais, eu queria explicar para vocês o circuito da Casa Cor, né? Para caso vocês não conheçam, a Casa Cor é uma mostra expositiva, né, para arquitetos, designers de interiores, paisagistas e tudo mais. Ela está ocupando o Parque da Água Branca, ela muda de lugar às vezes. Agora nós estamos aqui nesse lugar maravilhoso, que é o Parque da Água Branca, aqui na Barra Funda, em São Paulo. A gente está ocupando 2 prédios, eu estou no 2º prédio. E, por ser uma mostra, as pessoas entram dentro do seu ambiente, fazem um circuito e saem. Então, para ficar mais didático, para que vocês entendam exatamente onde começa o meu ambiente e onde termina, imaginem que isso aqui é uma divisão entre o ambiente da minha vizinha e o meu. O visitante vai passar pelo ambiente dela, vai chegar até aqui,
e vai visitar o nosso ambiente. Então, o circuito que ele vai fazer é, ele vai entrar por essa entrada, que eu já explico tudo para vocês, ele vai virar por aqui, vai observar tudo de desenho de arquitetura que a gente vai ter por aqui, vai entrar nesse outro ambiente que ainda é do nosso espaço e vai sair por aquela porta que também é uma divisão com um outro vizinho que eu tenho. Então, imaginem que o nosso ambiente, esse aqui também faz parte do nosso ambiente, né? Imaginem que o nosso ambiente é toda essa área, né, ocupada por dois ambientes, dois espaços, digamos assim. E aí a gente sempre, na Casa Cor, tem uma plaquinha de identificação. Então, eu imagino que a minha vai ficar aqui. Então, aqui vai ter uma plaquinha contando do estúdio, falando um pouco sobre mim e tudo mais. E por aqui, a pessoa, então, entra efetivamente no nosso espaço. No vídeo de hoje, eu vou precisar contar com o poder de imaginação de vocês. Porque eu não quero atrapalhar o trabalho dos meninos, então eu não vou destampar nada, eu não vou tirar os equipamentos na posição que eles já deixaram aqui, para eu não atrapalhar o fluxo de trabalho deles. Então, muitas das coisas vocês não vão conseguir enxergar efetivamente. Eu vou colocar durante esse vídeo alguns 3Ds para vocês conseguirem visualizar alguns dos elementos que estão aqui tampados por lonas, papelão, plástico bolha e tudo mais, mas essa é a vida real, né? É assim que uma obra se comporta. Muitas vezes você não consegue ter uma visão holística do todo, de tudo que está acontecendo, justamente porque as coisas precisam ser protegidas, é um suja-lava, é assim mesmo que obra acontece. Mas, bom, caso vocês não conheçam a conceituação desse projeto, uma das coisas que eu tinha como premissa quando eu falei, beleza, vamos fazer Casa Cor, é que eu queria mostrar arquitetura. Eu acho que existe um lugar que eu não queria cair, que era num lugar de fazer um espaço meramente de interiores, de decoração. Então, se vocês observarem, tem aqui muitos gestos arquitetônicos mesmo, assim. Existem formas, caimentos de ângulo de telhado, existem soluções de iluminação que são soluções que nós fizemos, nós executamos aqui. É uma solução de arquitetura, dado que o nosso estúdio é um estúdio de arquitetura. Então era importante que a pessoa se sentisse num casulo desenhado por nós, assim. Imaginem que vocês vão entrar aqui, isso aqui poderia ser uma casa de campo gostosa e que você se sente aconchegado pelas paredes, pelo perímetro, e não só pelas texturas e mobiliários e escolhas que a gente vai trazer para cá e que vocês vão ver nos próximos vídeos. Mas para mim era muito importante mostrar gesto de desenho arquitetônico mesmo. Então, ao entrar no ambiente, a gente chega numa situação que é um misto de closet com escrivaninha. Por aqui a gente vai ter um super armário do meu parceiraço da Todeschini, que é quem tá aqui comigo viabilizando esse espaço. A Todeschini, que confiou muito na gente, eu não conseguiria estar aqui na Casa Cor, gente. Então, eu sou extremamente grata, eu fico até emocionada. Às vezes eu não tenho a dimensão de como que uma empresa desse porte, desse nível de acabamento, de entrega, de excelência, confia no meu trabalho, assim. Parece uma coisa tipo, meu Deus, eu nunca imaginei que isso ia acontecer. E aconteceu, então é a Todeschini que está viabilizando isso aqui, tudo que vocês estão vendo. Assim como eu estou muito agradecida, vocês que curtem o nosso trabalho, eu espero que vocês também se sintam agradecidos pela Todeschini estar viabilizando vocês visitarem um espaço nosso, assim. Então, eu tô muito feliz de ter eles como principal parceiro desse espaço. Aqui a gente vai ter uma super marcenaria planejada, um closet, com os espaços, né, destinados, vocês vão poder abrir, vocês vão poder puxar as gavetas, vocês vão poder efetivamente mexer nas marcenarias, o que é muito legal. E desse alinhamento, debaixo desse guarda-roupas, nasce então essa que é uma das principais volumetrias do nosso ambiente, que é esse cilindro vinho revestido num revestimento artesanal, numa tonalidade muito intensa, é quase como se fosse um coração pulsante, assim, dentro do espaço. E a ideia aqui foi justamente fazer com que isso abraçasse algumas das soluções de volumetria, de layout desse ambiente. Um dos principais desafios do nosso ambiente foi conseguir resolver paredes que eram paredes estruturais. O espaço que foi disponibilizado para a gente, pela organização da Casa Cor, tinha dois ambientes, né? É como se o nosso espaço fosse seccionado por uma parede estrutural, que dá toda essa volta aqui. Ela vem e imaginem que ela está aqui atrás desse cilindro. Eu não queria muito deixar tão claro que essa parede existe em todos os momentos dela. Então a gente desenhou esse cilindro que resolve
muitas das questões de zoneamento do espaço, então ele dá toda essa volta aqui e fecha o banheiro lá pela sala, mas eu vou me ater principalmente a esse primeiro momento dele, que é essa junção, né, esse uso de closet com uma certa, eu não vou chamar de penteadeira, porque eu não acho que é exatamente a proposta desse espaço. Eu acho que é mais uma escrivaninha, uma biblioteca, um espaço mais introspectivo, eu diria, né? Então, por aqui, esse cilindro, ele tem uma testeira, ele dá essa volta aqui e abraça esse espaço que vai ter prateleiras, produção, a gente vai contar um pouco dessa história da minha mãe, por aqui vai ter a partitura que ela escreveu para tocar piano, ela escreveu uma música quando eu nasci, então essa partitura original vai estar aqui. Por aqui vão ter gavetas da própria Todeschini, cadeira e tudo mais, então é como se fosse um espaço assim mais destinado ao pensamento, mais à introspecção. E esse cilindro, como eu disse, ele amarra um pouco das alturas que a gente tem. Isso tudo, gente, foi criado por nós, assim. Obviamente existia uma viga, né, uma parede, um pedaço de parede estrutural aqui, uma viga por aqui, e outra viga por aqui, mas elas não se alinhavam. Foi a gente que alinhou todos esses volumes para parecer justamente que esse cilindro está pousando, né? As vigas estão pousando nesse cilindro. Isso gera um desenho arquitetônico, putz, na minha opinião, fantástico. Vou mostrar o revestimento dele aqui para vocês, que é essa cerâmica artesanal. É uma cerâmica manualmente feita, uma cor feita especialmente pra gente aqui, é um lançamento. E a gente tem essas marcas do dedo, né? Essa manualidade, essas marcas do tempo. Eu gosto muito da sensação desse revestimento. E bom, já que estamos falando de gestos arquitetônicos, uma outra premissa de projeto que a gente trouxe para cá foi criar esse telhado em duas águas, esse forro em duas águas, né? A gente tem uma água para cá e quando entramos no outro ambiente, a gente tem outra água nesse sentido. Essa vontade de trazer esse forro inclinado se deu por dois motivos. Primeira coisa é que, dado que eu tô aqui fazendo uma homenagem à minha infância, aos primeiros anos da minha vida, à minha mãe, que trouxe esse legado de criatividade, de expressão, de ser quem a gente é e tudo mais, eu queria muito, muito, muito que esse espaço fosse extremamente confortável e aconchegante. E eu acho muito que as duas águas, né, o forro, essa coisa da casa, ela traz um pouco dessa sensação. Então a ideia foi criar esse ritmo justamente para que a gente tivesse uma sensação muito amigável, muito confortável quando a gente entrasse aqui. Inclusive, a gente criou no forro esse ritmo, né, como se fossem essas vigotas assim, de novo, para trazer ainda mais uma informação arquitetônica para o forro, para que a gente não tivesse simplesmente uma cara de forro liso, para que isso remetesse a um telhado mesmo. Tudo isso aqui, gente, são estruturas criadas por nós, desenhadas por nós, em parceria com a Todeschini, que também foi a empresa que executou todo esse forro. Então o forro já nasce por aqui, ó. Que lindo isso, gente. Nasce daqui, coroa esse primeiro espaço, que é o quarto, mas eu já explico tudo para vocês. E também vai para o nosso segundo momento, onde vai ficar a sala e a cozinha, que graças aos pintores vocês não terão muitos spoilers, mas tá icônica. Um segundo desafio de layout que a gente teve ao elaborar esse projeto foi que, dado que a gente tem um ambiente seccionado por uma parede estrutural, essa secção faz com que o primeiro pedaço do ambiente no circuito, né, já que os visitantes estão entrando aí por onde vocês estão posicionados, tenha uma largura menor do que o segundo momento do nosso espaço. E eu não queria fazer com que a sala, a cozinha fossem muito apertadinhas, eu queria que elas tivessem realmente o maior protagonismo, dado que a gente está falando de um espaço que tem referências à música, à conversa, à intimidade. Eu queria muito que a sala tivesse uma sensação de conversação mesmo, assim. Então, ao desenhar a planta, eu senti que se a gente posicionasse a sala e a cozinha aqui, a área comum da casa aqui, a gente teria uma certa limitação de espaço. Então eu fiz uma inversão no que diz respeito à entrada da casa das pessoas, né? E posicionei primeiro o quarto
e depois o living integrado com a cozinha. Então, esse espaço que a gente tá vai ser o nosso quarto. E eu acho que também, depois eu me toquei que isso talvez mostrasse um pouco uma questão de que, cara, primeiro entra no íntimo, pra depois entrar numa parte mais social, sabe? E eu acho que conceitualmente isso também tem tudo a ver com o nosso projeto. Então, esse vai ser o nosso futuro quarto. Se vocês observarem, as paredes são todas texturizadas, a gente escolheu uma textura rolada, então uma textura que realmente marca e traz um pouco dessa camada também mais aconchegante. Ela tá aqui numa cor mais clara, mas no fim eu achei por bem escurecer um pouquinho, aquecer um pouquinho mais essa cor, então eu acabei, inclusive, de pedir para o pintor fazer um teste para a gente aprovar essa nova cor, né, que a gente vai pintar tudo por aqui. De novo, para que a base ela é neutra, mas ela é um neutro quente, ela não é um neutro frio, né? E uma outra questão é que, se vocês observarem, esse projeto não tem exatamente muitas iluminações diretas. A gente está trabalhando majoritariamente com iluminações indiretas. Quem está fazendo o projeto de luminotécnico desse espaço é a Lalamp, que é uma parceira também do nosso estúdio, e foi uma ideia que eles trouxeram assim, cara, vamos posicionar alguns spots, mas de forma estratégica para trazer uma luminosidade para uma obra de arte, coisas mais que precisam de destaque, mas vamos deixar a iluminação geral do espaço majoritariamente indireta. Também para não ter aquela coisa de ofuscar o olhar, assim. E eu achei uma ótima ideia. A gente ainda tem que mexer um pouquinho nesses spots e na abertura, né, da luz. Tá vendo como a luz tá bem marcada? E eu achei que acabou ficando uma sombra aqui que eu não queria que acontecesse. Mas se vocês observarem, gente, a gente fez um trabalho de drywall aqui, de gesso. Fizemos essa aba. É quase como se a parede tivesse uma abertura, sabe? Uma casca de laranja, uma casca que saiu da parede, assim. E por ela sai a principal iluminação do quarto. Se vocês observarem, não existe, além dos spots que são direcionáveis, nenhuma luz vindo do forro. E assim vai se manter, tá? A gente vai ter algumas iluminações acessórias, né? Abajures nas cabeceiras, luminárias de piso e tudo mais, mas a luz principal desse quarto realmente vai vir dessa aba de luz. Essa aba se repete pra lá, ó. Aqui dá pra ver como ela tá linda. Olha que luz confortável. Eu adoro esse artifício da iluminação indireta. E por aqui teremos, então, o nosso quarto. Eu, como eu disse, não vou desembalar nada. Depois eu ainda vou fazer alguns outros vídeos aqui para vocês, para o YouTube. Mas dá para ver mais ou menos a volumetria. Aqui a gente tem a nossa 2 mesas de cabeceira nas laterais e aqui justamente o espaço da cama. Essa cama vai ser uma cama estofada que vai encaixar ainda aqui no momento certo. E se vocês observarem, a gente consegue ver o desenho que a gente fez para essa cabeceira. É uma cabeceira que tem ripas mais largas, e eu fiz uma brincadeira nesse ambiente de misturar bastante padrões de madeira diferentes. Isso é uma assinatura que a gente traz para os nossos projetos. Eu não sou muito o tipo de arquiteta que pega uma mesma lâmina de madeira natural e repete no imóvel inteiro. Por quê? Porque eu acho que essa coisa da brincadeira, né? Você vê uma lâmina aqui de uma cor, aqui de outra cor. Quando você gira para cá, essa lâmina já está pintada de uma outra cor. Essas várias composições eu sinto que faz com que a casa crie uma sensação despretensiosa de que você pode usar, de que você pode estar vivendo aquele espaço da maneira como você quiser, sabe? E essa liberdade era realmente uma das sensações que eu queria trazer para cá. E só por esse pequeno spoiler, gente, vocês podem ver como uma marca da dimensão da Todeschini, uma fábrica, uma indústria, como é a capacidade de personalização dos desenhos deles, porque eles conseguem fazer os desenhos que a gente quiser. A gente fez aqui uma brincadeira, né, totalmente personalizada, fizemos uma brincadeira também nas mesas de cabeceira, a frente é de uma cor, o tampo é de outra. O puxador é amadeirado, enfim. Na Todeschini não existe muito aquela questão assim, ah, não, a gente tem esse padrão de cabeceiras e você tem que seguir. Não é assim, sabe? É um mito que a Todeschini não personalize os projetos. Então, esse aqui vai ser mais ou menos o desenho, né, da nossa cabeceira. E se vocês observarem, é óbvio, né, gente, que eu ia inventar uma moda no rodapé. Como não? Nosso estúdio inventa moda em todos os rodapés, é quase uma assinatura, é claro que aqui a gente também faria. A ideia aqui foi criar um misto, um rodapé que fosse amadeirado, mas que também fosse cerâmico, então a gente tem
um ritmo, né? Que é um ritmo que remete um pouco à música, à partitura, aquela coisa da linha da partitura com a nota sobre ela. Isso aqui é essa brincadeira desse rodapé, que é feito de peroba com revestimentos artesanais também da Cerâmica. Cerâmica, que é um dos meus principais parceiros de revestimentos, né? Vocês sabem que eu amo e eu acho que tem tudo a ver com o aconchego que a gente quer dar ao nosso projeto. Bom, essa vai ser então a sensação do quarto. Por aqui a gente vai ter luminária de piso, cadeira, a nossa cama estofada num tecido azul fantástico. E aí o visitante vai visitar o quarto e depois entrar nesse que é o nosso espaço principal, talvez o maior. Eu particularmente adoro essa cena em que você vê o cilindro, né, tomando conta de um pedaço assim da visualização e tem a ideia geral desse espaço, a volumetria da cozinha bem enquadrada e esse forro inclinado super confortável. Gente, eu não consigo talvez descrever em palavras o tanto que eu tô feliz com o resultado da volumetria arquitetônica desse ambiente, assim. Se eu pudesse, eu pegava exatamente esse pedacinho, esse quadrado, colocava em algum lugar, assim, no interior, sabe? Num clima frio, não sei, tá muito aconchegante. Eu tô extremamente feliz com o resultado da arquitetura desse espaço. Bom, por aqui, então, a gente vai ter uma cozinha integrada com a sala. Essa sala vai ser uma sala destinada especificamente à conversa e à música, justamente para que a gente faça uma reflexão desses momentos em comunhão mesmo, sabe? Como eu disse, a minha mãe, ela me criou num ambiente que era muito música. Eu tenho muitas memórias afetivas de acordar num domingo chuvoso como esse, com o piano tocando dentro de casa, e aí chegar na sala, sentar no chão, pintar, desenhar. Eu tenho uma memória muito forte da minha mãe estendendo um lençol na cozinha para que eu pudesse fazer a bagunça que eu quisesse dentro desse espaço. E essas pequenas memórias, essas verdades que foram criadas dentro de mim, fizeram com que eu virasse quem eu sou. Eu acho que eu só sou arquiteta por causa da minha mãe. Eu acho que eu só sou arquiteta por ter vivenciado esse tipo de experiência. Então, essa sala é meio que o resumo dessa sensação. Eu queria que aqui tivesse uma cozinha, que a gente também pudesse ter essa coisa do preparo, da alimentação junto com a sala, com a conversa. Depois, a gente vai ter uma parte que é um bar, que também diz um pouco sobre essa coisa da comunhão, né, da conversa, da amizade e tudo mais. E depois temos um pedaço que tá até aqui aberto, que eu vou mostrar mais ou menos para vocês, onde vai ter uma vitrola e alguns vinis. Então a ideia é que a gente faça essa referência à música. Minha mãe era pianista, mas não acho que fazia sentido traduzir isso de um jeito tão literal a ponto de ter um piano aqui dentro. Eu acho que pode ser de um jeito, essa homenagem pode ser feita de um jeito mais singelo. Então a gente vai ter aqui referências à MPB, essa coisa da vitrola, e a música vai estar justamente ao lado dessa sala de conversação. Nessa casa, a gente não vai ver televisão, não vamos ter home, nem nada desse tipo, justamente porque o sofá olha para a música. O sofá tá aqui para justamente o altar do sofá não é a televisão, sabe? Não necessariamente precisa ser. E aqui para mim não fazia sentido que fosse. Acabei de ver que eu tive um probleminha com o meu microfone, gente, peço desculpas por isso, mas vamos seguir. Bom, então aqui temos essa coisa do volume da cozinha, né? Eu mencionei que eu mostraria para vocês um pedacinho que tá aberto. Olha só. A cozinha, ela é toda verde, numa pedra exótica verde fantástica. Por aqui são as gavetas onde vão ficar os vinis. A gente tem uma baguncinha de obra natural, né? E essa parte dos vinis vai então olhar para uma sala que vai ser conformada por um sofá curvo, que acontece por aqui, uma poltrona que vai ficar aqui, um espelho, né? Justamente para que a gente consiga um pouco dessa coisa do reflexo e aqui uma obra de arte. Aqui a gente tem as janelas do Parque da Água Branca. Eu confesso que nos primeiros dias da obra eu sentia que essa árvore ela bloqueava muito a iluminação natural. Mas depois eu tomei um carinho por essa vista, assim, por a gente ter essa coisa dos troncos, da copa. Eu acho que traz ainda mais essa sensação de conforto e de aconchego que eu queria que esse espaço tivesse. Então, eu não mais fiquei preocupada com isso. Olha essa vista! Meu Deus, que coisa linda. Aqui a gente também tem a brincadeira da iluminação indireta. A única fonte de luz, né, realmente difusa do espaço
é aqui em cima da cozinha. A iluminação não tá 100% pronta, eles ainda vão voltar aqui semana que vem para fazer alguns ajustes, mas a gente consegue ter a sensação de iluminação realmente menos, que ofusca menos o olhar, né? Aqui o nosso super cilindro revestido, esse coração pulsante dentro do ambiente, que justamente faz jus àquela fala que eu trouxe de gestos arquitetônicos mesmo, né? Aqui a gente tem uma volumetria que foi criada por nós, revestida por nós, justamente para contar um pouco dessa história. Então a sala ela vai se comportar mais ou menos dessa maneira. Por aqui no centro a gente vai ter o momento do jantar. Até aqui, ó, tem o pendente, o furo do pendente, onde a gente vai ter o jantar com cadeiras e tudo mais. E quando eu puder destampar todas essas marcenarias, todo o piso, eu obviamente vou voltar aqui para mostrar tudo para vocês. Olha o desenho do forro, que lindo! Eu achei que essas vigas fez todo sentido que a gente criasse elas, né? Porque senão ficaria um plano liso de madeira, um pouco mais sem graça do que ele poderia ser. E aí, assim, quando a gente vai girando ao redor desse cilindro, que torna a circulação muito mais fluida, a gente entra, então, no banheiro, que está completamente tampado, porque os meninos estavam fazendo a textura aqui de cima, mas eu acho que eu consigo dar um spoilerzinho pra vocês. O banheiro é todo vinho, nessa pedra fantástica. E por aqui a gente vai ter a área do chuveiro, a gente criou um tablado, onde vai ter o chuveiro, ele tá até posicionado aqui. A gente também fez aquela mesma brincadeira da reentrância de luz. Então, por aqui, essa aba abre e a luz joga pra fora. E aqui temos o momento da bacia sanitária. Bastante bagunça, porque a obra é assim mesmo, gente. Não só de glamour vive o arquiteto, né? Na verdade, quase nunca de glamour vive o arquiteto. Olha essa vista, que linda. Eu amo essa vista. Bom, gente, esse é o tour de andamento do nosso amado estúdio semibreve, nossa casa, nosso refúgio aqui dentro da Casa Cor São Paulo 2026. Quando eu falei com a minha equipe que a gente ia fazer Casa Cor, eu mencionei que os conteúdos que eu queria trazer para cá, que fossem conteúdos efetivamente reais, e que eu pudesse engrandecer vocês de alguma maneira com informações, né? Com um conteúdo que não fosse só aquele conteúdo clássico do arquiteto andando pelo espaço pronto e passando a mão e dananã. Eu não quero aqui parecer uma entidade, assim, sabe? Eu quero que vocês vejam que dá trabalho, que hoje é domingo, chuvoso, e eu tô aqui. E é isso, assim, isso é tudo porque a gente quer conseguir transmitir para vocês a essência do nosso trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse processo todo. É óbvio que a gente vai voltar aqui durante a montagem, durante a produção, depois eu vou fazer um tour pelo espaço 100% completo e pronto, porque vocês sabem que eu gosto de mostrar desde o primeiro traço do papel até a obra 100% pronta. Receber vocês aqui no nosso espaço. A Casa Cor São Paulo, como eu disse, acontece no Parque da Água Branca, na Barra Funda, aqui em São Paulo, dos dias 2 de junho a 9 de agosto. Eu vou estar aqui em muitos momentos, eu espero muito encontrar com vocês. E é isso. Eu tô super emocionada de poder mostrar o trabalho em andamento. Eu espero que vocês tenham gostado e eu te vejo no sábado que vem.